Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje o tema do nosso episódio é o uso dos lasers de alta potência em tecidos moles da cavidade oral. E para conversar conosco sobre esse tema, eu trouxe a professora Marinês Trevisan. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Lu. Muito Marinês. obrigada pelo É uma convite. honra ter você aqui com a gente, conversando sobre esse tema, que eu sei que você tem uma larga experiência. E para você que ainda não conhece, a Marinês, ela é cirurgia dentista. Ela tem mestrado em laser pela Faculdade de Odontologia da USP, ela é especialista em periodontia, habilitada em laser pela Fundecto, né, que é pela FAUSP, ali dentro da Faculdade de Odontologia da USP. E além disso tudo, hoje ela atua como professora colaboradora dos cursos de laser da Fundação pelo Laboratório Especial de Laser Odontologia da USP também. Né? Então, seja bem-vinda novamente. Eu sei que você tem Obrigada, muito Lu. mais titulação, experiência, mas um breve currículo para quem ainda não te conhece, a gente já pontuar, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada de novo. E é aquilo, é um tema super relevante, né? Mas antes da gente começar a discutir as aplicações clínicas, você comentar sobre a sua experiência, eu acho que vale a gente pontuar como que agem os lasers de alta potência, né, nos tecidos moles, o porquê que a gente tem utilizado tanto essa tecnologia com essa finalidade. É uma boa pergunta, Lu. Na verdade, essa radiação, né, do laser, que a gente costuma falar que é uma radiação não ionizante, né, ela não traz danos, né, relativos ao tecido. Para o tecido mole, ela é entregue na forma de calor. Então, quando a gente fala em cirurgia de tecido mole, sendo realizada por laser de alta potência, a gente pensa o quê? Na entrega de calor, proporcionando, causando ali o quê? Um aquecimento, uma vaporização, uma ablação do tecido. A gente pode estar falando de tecido duro também, dentina, esmalte, Uhum, osso, periósteo, ou uma fotocoagulação, onde a gente causa, como se fosse secasse uma má formação vascular ou uma lesão através desse calor, só que à distância sem contato. Então, basicamente, o laser de alta potência, ele vai entregar calor e com esse calor eu vou modular o que eu quero fazer, né? uhum. Seja corte, seja uma ablação, a vaporização ou mesmo a fotocoagulação. E Entendo, mas sabe que eu ia te perguntar, vinculado a isso, você está dizendo que existem várias possibilidades, né? sim, E a gente sabe também que dependendo do objetivo, ainda que todos os lasers tenham efeitos térmicos, como você bem disse, a gente tem efeitos diferentes também dependendo do tipo de equipamento que eu tenho. A gente tem sim, mais de um tipo, porque às vezes a gente fala assim: ah, eu vou fazer uma cirurgia oral com laser. Aí o paciente, de repente, ou às vezes até alguns profissionais imaginam que tem uma opção. E não é uma opção. Eu queria que você explicasse para ambos os grupos, até para pacientes que eventualmente estejam aqui assistindo, de repente, eu quero fazer uma cirurgia com a doutora Marinês, quais são as possibilidades, né? E é importante também a gente pontuar vinculado a isso, quando a gente pensa que existem diferentes equipamentos, eles entregam diferentes resultados em tecido mole também, né? sim, Uns sim. com mais coagulação, outros com um pouco menos. Como que isso funciona? Então, assim, Lu, pensando numa cirurgia de tecido mole e que o cirurgião dentista, ele vai se capacitar primeiro, o mais importante, a gente ter essa noção da necessidade da habilitação no laser. Não basta você comprar um equipamento pensando que ele vai te proporcionar essa prática. Então, isso é o primeiro equívoco, né, que o cirurgião ele pode ter. Então, pensando em laser e possibilidade de acesso mais fácil, a gente pensaria num diodo, que é um equipamento que ele realmente ele é destinado para tecido mole. O diodo é um laser que ele não pode ser usado em osso, em periósteo, então ele realmente é designado para tecido mole. Uhum, No diodo, a gente, dependendo do fabricante, do equipamento, ele pode variar comprimento de onda. Então, eu posso ter um pico maior em hemoglobina, em melanina, mais baixo em água. Então, a gente vai trabalhar dependendo do fabricante. Então, isso a gente começa por 980 até uhum, 1064, mais ou menos, o diodo.
A gente tem um lançamento, né, que foi agora no Congresso, o Blue, que também é de uma companhia nacional, é um laser nacional, então ele tem um pico maior a gente vê que ele tem uma afinidade por hemoglobina ali, né, líquido, que a gente consegue, por exemplo, na fotocoagulação de lesões, diferente do irmão dele, do Light, ele consegue fotocoagular muito mais rápido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que com o Light eu faria em 10 segundos, ele às vezes 2, 3 segundos. Então, esse cuidado para não danificar. Então, o dependendo tecido. da afinidade desses cromóforos, a gente chama de cromóforos, né? Então, o profissional precisaria entender qual comprimento de onda está usando para também correlacionar com o tecido que vai irradiar. Exatamente. Né? Qual é o objetivo? Cada tecido, né, a gente tem uma afinidade. E eu tenho que pensar aí onde está o pico. Por isso a importância de você realmente estudar, conseguir entender e não só comprar o equipamento. Então, o diodo, hoje a gente tem esse lançamento que ele já... Ele coagula mais. Se a gente for pensar no Light Touch, eu consigo fazer cirurgias de tecido mole. O que eu poderia fazer? Então, para um cirurgião dentista, seria muito eficiente. Eu posso remover, fazer uma gengivoplastia, aquele provisório que caiu no fim de semana, o paciente volta e teria que moldar na segunda-feira e perdeu. Eu tive um crescimento, então eu consigo fazer a remoção daquele tecido, praticamente sem sangramento. Que esse é um outro mito que às vezes falam assim, cirurgia com laser não sangra. Depende. Depende do laser. Depende do laser e depende se você alcançar um vaso mais calibroso ou uma veia, uma artéria que seja, a gente não vai conseguir fazer hemostasia. Né? Então, isso é muito importante. Lembrar que hemostasia a gente muitas vezes não consegue. Você só vai conseguir lançando mão de uma sutura. Porque o laser, o laser de diodo, ele é ótimo para promover hemostasia, desde que sejam vasos pequenos. A gente consegue contornar essas situações com vasos pequenos, com muita facilidade. Mas, voltando ao assunto do diodo, eu posso remover uma lesão, fazer uma biópsia. Isso com muita facilidade. Lógico, quando eu for fazer o meu relatório, né, para quem for analisar a minha lesão, explicar que foi removido com laser, para serem desprezadas as bordas, que pode haver um pouco de carbonização. Mas é um laser realmente que eu consigo trabalhar em todo o âmbito de tecido mole. Eu posso fazer uma frenectomia, eu posso fotocoagular uma lesão vascular, remover uma mucocele, fazer uma gengivoplastia, cauterizar ou fazer uma vaporização, tirar uma mancha, aquele manchamento melânico que os pacientes muitas vezes se incomodam, gengival. Então, eu faço um peeling a partir, né, com esse meu laser. Então, ele tem várias aplicações. Agora, se a gente pegar e pensar num laser de Erbium, por exemplo, a gente tem agora que é um pouco mais acessível no mercado. Não sei se a gente pode até falar sobre Pode, fica à vontade. Né, para que os profissionais saibam, o Light Touch, que realmente ele tem sido mais usado para remoção de facetas. Mas ele também é ótimo, eu gosto muito. Eu utilizei o laser de Erbium. Ele é um laser que ele é multidisciplinar. A gente costuma falar que você consegue fazer tanto remoção de tecido mole quanto tecido duro. E aí, periósteo, osso, tanto esmalte, dentina. Então, com esse tipo de laser, eu consigo fazer tanto tecido mole quanto tecido duro. Então, ele já abrange um número maior de procedimentos. Só que eu tenho que lembrar que ele não tem um poder de hemostasia tão grande. Porque ele não tem afinidade pela hemoglobina. Ele tem afinidade por água. Né? Então, ele vai atrás da água. Não quer dizer que eu não consiga, né, mudando um pouco os parâmetros, fazer uma hemostasia, mas ela vai ser mais reduzida. Mais reduzida. Eu sei muito, assim, eu vivencio muito isso, explico muito nas aulas que eu dou, porque eu ainda estou nos pacientes especiais, não saí, ainda que eu fico, permeando na ROF, eu sou professora do curso de de implante, né? Mas, por exemplo, eu que atendo ainda os pacientes especiais, alguns polifarmácia que tomam anticoagulante e antiagregante plaquetário. Para esses pacientes, por exemplo, que vão fazer biópsia no meu consultório, reabertura de implante, ou até gengivectomia, aumento de coroa,
Eu, ainda que tivesse a possibilidade de escolher hérbio e diodo, se eu tivesse os dois, são pacientes que o meu objetivo, né, Marinês, é É hemostasia. hemostasia. São pacientes que têm distúrbios de coagulação, que têm, né, um tempo aumentado aí para essa coagulação. Eu preciso. Isso, assim, é uma das minhas preocupações que haja hemostasia imediata. Claro, aí você tem que lançar a mão do Aí é diodo. diodo. Aí é diodo. Então, eu acho que para o profissional entender qual é o objetivo, se o objetivo não for a hemostasia, se de repente não for, não tem problema nenhum hérbio, né? Sim. Uma frenecto com hérbio, muito bom também, que nem você falou. Mas se for o objetivo a Aí fotocoagulação, já não vai o conseguir. controle de Sim. sangramento, você já não consegue, né? De uma forma tão eficaz como você Não, com certeza. conseguiria com outros equipamentos. Então, acho que antes até da gente discutir as indicações, entender fundamentos como esse é fundamental, Sim. né? Saber, né, qual equipamento usar e E por onde. quê? E por quê? Né? Por que eu estou usando um? E por que eu não escolhi o outro? Ah, o outro é mais caro, o outro é mais barato, mas será que eu vou usar o mais caro? Sim. Eu que atendo esse público, atendo muito mais, eu uso muito mais o diodo. Será que se alguém tem a mesma vivência que eu, comprar o hérbio, vai ter a mesma produtividade? Ou vai usar o quanto ele poderia ajudar? Às vezes por impulso, né? Saber qual equipamento comprar carece de quê? De informação, de capacitação. A mesma coisa, eu também posso falar de hemostasia se a gente pensar no neodímio, que é excelente que também é excelente. Para hemostasia. É um laser que já é mais caro. O neodímio hoje, por exemplo, ele é entregue em 2 comprimentos, neodímio e hérbio, só que já num equipamento... É uma outra marca. É uma outra marca, equipamento muito mais caro. Então, fica mais difícil para o nosso dentista. Uhum. Então, falando de carro-chefe, se eu pudesse falar, eu recomendaria o diodo. Que é mais barato, que é versátil, mais barato, né? Sim. Portátil. É portátil, é uma vantagem do diodo ser portátil. Então, Uhum. você consegue levar esse equipamento para outros consultórios ou até compartilhar com algum colega. Então, eu acho que essa foi um dos meus motes na minha tese de mestrado, que eu comparei as 3 técnicas de frenectomia convencional, hérbio e diodo. Era um mote fácil acesso ao aparelho, porque ele é diminuto, você consegue, pega a maleta e leva, mais acessível, não é? Carece de prática ali para você realmente calibrar a mão? Sim, mas a gente pensando no diodo, é um laser modo contato. Então, o modo contato é para o dentista que está acostumado, né, com o dígito palmar, a gente está sempre empunhando, ou contra-ângulo, ou caneta de alta, é muito mais fácil. Pensando nos outros lasers, por exemplo, o laser de hérbio, muitas vezes você fica à distância, você não toca, você tem uma luz guia, é diferente, carece um pouquinho mais de prática para saber realmente onde está incidindo ali o meu feixe e tomar cuidado porque a gente corta a distância. Então, o laser de diodo, ele tem essas facilidades, assim, eu acho que vem agregar, ele é mais fácil de ser manipulado. E você não percebe, ainda nesse sentido, né, de você estar em contato ou não, para cirurgias estéticas, como gengivectomia, um exemplo. É mais fácil. Estar em contato, você não percebe mais segurança? Você não sente? Mais segurança. É melhor porque você consegue calibrar o tanto que você remove ali no volume, em quantidade. Eu percebi. Quando você está à distância, e, por exemplo, no hérbio, eu faço muito, ainda outro dia fiz no Lelo uma gengivoplastia, estava bem inflamado o tecido, então a gente pode fazer com a refrigeração, água e ar. Então, começa a pipocar sangue, aquela água, então você fica na dúvida, você tem que parar, aspirar um pouquinho para ver ou diminuir bem fica a bom, água. Claro, fica igualmente bom, mas eu acho que na facilidade da técnica, que é o que a gente está discutindo, de repente o contato é algo que tem... Isso facilita. Uma facilidade. Eu acredito até para o acabamento fino, você consegue inclinar ali a fibra e dar um acabamento, fazer um recontorno melhor. Eu gosto essa bastante. mesma percepção, né? Mas você, sendo periodontista, não poderia deixar de te fazer uma pergunta, que é polêmica, tá? A pergunta é o seguinte, e que eu escuto, tá? De vários periodontistas ou não. Das pessoas falarem o seguinte, poxa, vocês falam que o laser age por aumento de temperatura. Legal.
Carboniza as bordas. Você mesma comentou, quando a gente faz biópsia, até referir isso para o patologista. O fato da gente fazer ali a incisão e carbonizar, ter o aumento de temperatura, aquela linha de coagulação que a gente percebe, até que aquela linha escurecida ao redor de onde foi feita a incisão. Tem muitos profissionais que falam assim, aquele dano térmico tecidual prejudica o processo de reparo posterior. Não é algo que eu acho vantajoso no meu pós-operatório, né? Como você, como periodontista, encara esse questionamento dos profissionais? Você acha que isso existe mesmo? É um erro de técnica? Como é que você enxerga? Olha, Lalu, eu vou te falar que assim, eu já fiz, acho que antes de fazer com laser, eu fiz mais de 10 anos essa parte, sempre com bisturi, ou de repente, dependendo de onde eu estivesse e não tivesse com laser, precisasse lançar a mão, eu faria. Então, assim, com a lâmina fria, eu acho que o pós, ele fica um pouquinho mais feio, momentaneamente ali, e o reparo se dá mais ou menos igual ao laser de diodo. Claro, eu estou falando de mim, que tenho muita experiência, não é? Então, com o passar do tempo, a gente consegue entender. Você entende primeiro de extensão tecidual, quanto que eu vou remover. É um perfil emergente fino, delgado. Eu tenho que me preocupar, por exemplo, mulheres, né? A maior parte tem um perfil emergente fino e muitas vezes quando a gente vai fazer essa gengivoplastia, a própria gengiva já fica colada na fibra, você vai querer fazer uma marcação e você já removeu o que você precisava, dependendo do perfil. Mas a gente tem perfis mais robustos, mais grossos, e aí realmente você precisa delimitar e muitas vezes você tem que passar novamente o laser. Eu penso sempre o quê? A gente iniciar sempre com uma potência baixa. Então, a partir de 1 watt, você consegue cortar muito bem. Às vezes o aparelho, o equipamento tem um pouco de perda, então você sobe 0,1, 0,2, 0,3, mas eu digo que uma gengiva a gente consegue, no máximo, até com 1,5 cortar. E com 1,5 você não vai causar tanto dano. Às vezes tem um pequeno sangramento, você corta uma extensão que está inflamada, e você vai ter um pequeno sangramento, ou no momento que não soltou, você lança a mão da sua cureta, nesse momento você sangra. E aí você vai passar a sua fibra para promover uma hemostasia, e nesse momento você vai ter ali uma região mais carbonizada, porque eu promovi a hemostasia. Mas eu realmente não tenho essa experiência de um pós ruim. Por quê? Porque a gente sempre usa um protocolo adequado para aquele paciente. Então, sempre o quê? Começando a partir de 1, às vezes até com 0,9, se for um perfil emergente bem fino e a quantidade que você precisar remover for pouca, com 0,9 você consegue remover. Mas isso, Marinês, eu geralmente escuto de profissionais que operam muito, ou às vezes que são profissionais que estão muito acostumados com eletrocautério e que o laser ele não tem a mesma velocidade de corte de um bisturi elétrico. Então, assim, isso é uma suposição minha, perto do que eu escuto, né? Que, de repente, esses profissionais eventualmente estejam, de uma forma equivocada, aumentando demais a potência do laser para que o corte seja mais rápido. Isso acontece muito. Você sabe que acontece, né? Então, as pessoas estão... A primeira coisa que o aluno fala, quando ele liga e fala, olha, eu tive um problema, a primeira coisa que eu pergunto, fala, quanto você utilizou? Eu estava em 2,5. A gente não tem essa necessidade. Eu acho que perdem a noção, porque quanto maior a sua potência, mais vai... Mais dano térmico. Dá o seu dano térmico. E precisa, como você falou, para os tecidos moles da cavidade oral... Não tem necessidade. Não tem. Eu não sei por que tanta potência, né? O laser o último, agora 9 watts. Pra quê? Pra quê? Com quem você vai utilizar isso? Só se for a turma do endolaser. Aí o pessoal... Não. Aumenta, mas mesmo assim não chega, tá? Chega. Pelo amor de Deus. Mas, enfim... Não tem porquê. Sim. Com eu faço muito é difícil passar de 1, né? Por exemplo, hiperplasia gengival medicamentosa, que é super fibrosa, super diferente da inflamatória que você estava dizendo. Eu vou para 1,5 e é o suficiente.
E nesses casos, hein, que é bem mais complicado. Então, não vejo mesmo essa necessidade. E é um benefício. Você falando, né, dessa questão, é um benefício para o paciente, porque a gente sabe que uma cirurgia convencional, o sangramento é absurdo. Demais, É demais. absurdo. Muitas vezes eles vão para centro cirúrgico para remover, né, porções Uhum. maiores para poder valer a pena, porque eles têm um sangramento exacerbado. E isso a gente consegue, né? Eu vejo lá no Lelo, a gente consegue fazer, vai por quadrantes e é uma beleza. E a estabilidade, né, nesse caso, a estabilidade é muito maior do que quando você faz com bisturi. Até a recidiva, A né? recidiva, Você, não é que, às vezes o paciente até tem recidiva, mas você tem um intervalo muito demora maior. mais. Tem casos que nem recidiva mais, vocês Sim, acompanham, né? sim, Alguns sim. casos, inclusive, encaminhados do CAP. É muito vantajoso, sem dúvida nenhuma. E a questão também de que, por exemplo, já falando em tecido gengival, não tem como você ter a sutura ali, né? Então, são Exatamente. pacientes que eventualmente vão embora com cimento cirúrgico para controlar o sangramento, e isso com laser a gente não tem, né? Não. O paciente pode socializar, né? Ter a vida social dele normal, consegue higienizar melhor, Não, é comer, qualidade de qualidade de vida. Você vida. falando, você que atende pacientes que têm um comprometimento muito grande, por exemplo, a gente vai, outro dia, remover uma fibrose de uma paciente que é a prótese mal adaptada, uma prótese total. Ai, olha, eu sou diabética, tipo 2. Você Uhum. consegue remover aquela peça. Eu tive um pequeno sangramento, a gente, né, promove a hemostasia, reembasa a peça, ela vai embora para poder manter. E ela falou, olha, é uma maravilha. Então, assim, você não tem Você problema. economiza até sessões. Porque se Exatamente. você não tivesse o laser, teria que fazer aquele procedimento cirúrgico, ela vai embora com provisório. Sim. E aí tem que voltar no outro dia para fazer a moldagem. E você vai estendendo, né? A gente consegue simplificar. Você já consegue moldar no mesmo dia, fazer um provisório melhor no mesmo dia. Várias situações, né? Que com o laser a gente Sim, consegue. não, com Até para o certeza. pessoal da Endo, por exemplo, eu estava essa semana passada num grupo e eles comentaram isso. Falaram, poxa vida, depois que a gente descobriu o laser de alta em tecido mole, a gente consegue isolar o dente no mesmo dia, porque Sim, é faz a gengiva. comum que esses pacientes que têm fratura coronária terem ali um crescimento gengival que impede muitas vezes de conseguir isolar direitinho, conseguir fazer o tratamento endodôntico satisfatório, e aí eles perdem às vezes 1, 2 sessões em decorrência disso. E eles Exatamente. comentaram o quanto isso é legal. Mas você comentou agora há pouco do seu trabalho, né? Que você comparou lasers para frenectomia. Eu já Junto com a... assisti uma vez a sua aula e até coloquei aqui na pauta uma pergunta sobre isso. Porque a frenectomia, quando ela é feita de forma convencional, não que ela seja algo super ruim para o paciente no pós, mas ela também não é super confortável, porque são locais que ao, né, fazer a sutura, Para gera falar, certo incômodo para higienizar. falar e para higienizar. Você que tem essa experiência maior com frenectomia, eu queria que pontualmente você colocasse qual que é a sua percepção com relação ao feedback dos pacientes que fazem ou fizeram as frenectomias de forma convencional e com os diferentes tipos de laser. Como é que você percebe isso? Olha, isso eu posso falar, porque eu tenho muitos casos. Uhum, Então, assim, o diodo, apesar de toda reparação, a gente tem que lembrar que toda reparação com laser, ela se dá por segunda intenção. Eu não tenho a cooptação das bordas, então eu tenho uma reparação por segunda intenção. E mesmo sendo por segunda intenção, ela é promovida rapidamente, uhum, pensando em não haver a cooptação ali daquele tecido. O diodo, como a gente estava falando, é um laser que promove uma maior hemostasia. Às vezes eu posso, o quê? Infligir ali um pouquinho mais de temperatura, elevar um pouco a temperatura daquele tecido. Mesmo assim, o pós-operatório, segundo os pacientes, é bem tolerado. A gente costuma dar analgésico de horário, né? 1, uhum. 2 dias, e aí vai depender da dor do paciente, mas geralmente 1, 2 dias no máximo o paciente toma, da mesma maneira que foi prescrito na técnica convencional. Com o laser de Erbil, por exemplo, como é um laser realmente super pulsado, tem alguns que são, né, um pulso realmente menor ali, você vai
e tem uma refrigeração. A gente tem que lembrar da refrigeração. Então, eu estou promovendo ali uma temperatura, só que eu tenho água e ar. Então, durante o procedimento, isso vai ser uma benesse. Então, quando a gente vai avaliar fotograficamente o pós do hérbio, ele realmente é muito mais favorável, mais bonito do que o pós do diodo. Então, isso realmente fica ali. E o paciente também não relata. Mas esse pós imediato, você diz assim, nos primeiros 3, 4 dias. Porque em 7, 8 dias eles são semelhantes. São semelhantes. Eu digo assim, no pós-imediato mesmo. Acabou a cirurgia, realmente vai ser mais bonito ali aquela região, porque realmente não existe nada de carbonização. Eu tenho a refrigeração ali. Tá? E apesar que hoje a gente tem que pensar, os equipamentos estão evoluindo, né, Lu? Estão sendo lançados muitos aparelhos e a gente já vê diodos com diferentes comprimentos de onda e superpulsados. Então, assim, o dano térmico, ele realmente, desde que você use a potência adequada, ele é mínimo. E aí a gente sempre pergunta, o paciente vem com a tabela, a gente dá uma escala VAS de dor para que ele possa anotar e a gente consegue ver que é diferente. Então, com laser ali, ultrapulso, você vai ver que realmente o pós ainda é melhor ainda. Você vê que o paciente quase não sente dor. Mas essa é a tendência da indústria, né? É a tendência da indústria. Cada vez mais lançar equipamentos que tenham a tecnologia refinada para isso, para ter excelência no pós-operatório, cada vez menos dor, intercorrências. Sim, a gente ser está cada no vez caminho. mais Eles realmente estão seletivos. Sim. Ou equipamentos que nem o Fotona, que tem 2 comprimentos de onda, a gente consegue associar, são equipamentos versáteis. Exatamente. A gente está acompanhando aí de camarote, né? É a demanda, não é? A demanda está crescendo e realmente as empresas elas vão evoluindo, vão indo atrás do que realmente o profissional está querendo. Exatamente. Então, eu acho que a gente realmente está no caminho da luz, só que precisa de muito embasamento. As pessoas realmente elas precisam conhecer e entender um pouco onde esse meu laser vai agir, com que ele interage, né? Ele gosta de pigmento, melanina, hemoglobina. É simples, mas não é fácil. Você tem que entender, né? Tem que entender. Parece ele gosta de periósteo. Tão intuitivo, e não é. Principalmente os de alta, né, Marinês? Assim, tem que ter um treinamento, uma equipe séria. A gente sabe muito bem, sem dúvida. A curva de aprendizado é diferente dos lasers de baixa. Muito. Que nem você falou, os lasers de diodo, por exemplo, eles são aí indicados para tecido mole. Você não pode e não deve ali ficar irradiando osso, por exemplo. Então, se você, ainda mais uma potência muito alta, irradia de uma forma equivocada o dente, ou vai fazer um aumento de coroa, alguma coisa, você pode ter um dano ao tecido ao redor, né? E que você não estava esperando. Então, existem riscos. Muitos. Muitos, né? E depois a pessoa fala, laser não funciona, não é uma tecnologia tão boa assim. De repente, a pessoa que não se qualificou o suficiente para usar, né? Ele leu só o manual, porque, infelizmente, os lasers todos, eles vêm com um manual ali, uma receita de bolo, gengivectomia de tanto a tanto, hipersensibilidade de muda tanto a tanto, né, Marinês? Não, os protocolos, eles são individualizados, né, Lu? Por exemplo, se a gente for fazer uma cirurgia num bebê, uma frenotomia num bebê, eu começo com 1 watt. Realmente, se não estiver cortando, aumento 0,1, 0,2, mas a gente mal chega. Dificilmente você vai chegar a 1,5, a não ser que seu aparelho realmente esteja com uma perda. Então, tem que ter muito cuidado, porque eu estou falando de um tecido ali totalmente diferenciado. Quando eu penso numa mucosa de bebê, ela é totalmente diferente da mucosa de um adulto. Eu ia te perguntar justamente isso. Todas as idades podem usar? Tem gente que pergunta, né? Fala, poxa vida, eu quero fazer minha cirurgia com laser ou do meu filho. Todo mundo pode fazer. É uma tecnologia que é disponível para idosos, para crianças, bebês, né? Você já falou sobre bebês, mas como que você indica? É disponível e assim, o problema dos bebês que a gente acaba recebendo, a gente tem recebido muitas intercorrências, a pessoa, ela não tem experiência em cirurgia, ela não faz a cirurgia, então isso é um equívoco muito grande. A pessoa, ela acredita que adquirindo o aparelho vai ser muito mais fácil. Então, eu vou começar a fazer uma frenectomia, só que a pessoa nunca fez.
Então, ela não entende de estrutura anatômica do que ela pode cortar ou não e o que está ali naquela região. Então, isso eu queria deixar bem claro que é a nossa maior preocupação, principalmente nos nossos cursos, que a gente capacita os alunos, é que eles precisam entender de cirurgia, entender o campo ali cirúrgico onde ele está agindo para poder realizar. Se ele realiza normal, ele vai poder realizar com laser. Nossa, Marinês, eu tô aqui imaginando. Porque imagina, Lu, você acredita, Eu imagino super bem. né, que você... Ai, agora eu tenho um laser que não sangra. O bebê sangra muito. A gente sabe que a cirurgia convencional, quando vai, geralmente eles dão o pique só para aquela membrana, para que o bebê consiga mamar. Não entram muito no tecido, não divulsionam ali, ou adentram mais com o pique. Por quê? Porque medo de sangramento, de estruturas, de conseguir enxergar. Sem Então, eu não dúvida. quero causar dano a um recém-nascido. A gente tem várias coisas até para poder fazer a cirurgia, que não dá tempo da gente falar aqui. Você precisa ter um diagnóstico e todas as questões de peso, saúde, indicação, liberação do pediatra. E a pessoa se empodera, ela acha que tem um laser e não vai sangrar, e ela muitas vezes adentra em regiões causando dano, muito dano térmico, alcançando glândulas salivares, você pode promover uma mucocele, você pode lesionar um nervo, que muitas vezes não tem volta. Então, a gente tem que se preocupar o quê? Primeiro, se você é capacitado bom na profissional, cirurgia, né? você pode se capacitar com laser. Agora, se você não faz a cirurgia, fica difícil você utilizar o Sem laser. dúvida. Então, eu acho que para a gente finalizar, você poderia deixar claro, né? Se você hoje, né, fosse uma profissional que quer começar com os lasers de alta, tá? Para tecido mole, né? Se você ainda não trabalhasse com laser, é uma periodontista aí Sim. recém-formada, ou se interessa em fazer as frenectomias, frenotomias de bebês, né? Como que você indicaria isso para um profissional que gosta do seu trabalho e que pretende seguir nessa área? Onde que ele procuraria os cursos? E eu até acho interessante a gente dar curso no mesmo lugar, né? Uhum. Deixar claro, por exemplo, é um lugar que a gente indicaria, que a gente conhece. Sim. Existem outros bons, não é excluindo. Mas porque existem muitos cursos hoje por aí com profissionais que não são qualificados e cursos caros que eu olho e falo, meu Deus do Sim. céu, né? Mas deixa a dica para as pessoas porque eu acho interessante a gente pontuar, sem dúvida. Lu, já que você deu essa abertura, eu gostaria de falar que se você realmente quer se capacitar, o nosso curso no Lelo, no Laboratório de Laser, né, da FAUSP, eu acredito que seja o melhor do Brasil. Não por ser o lugar onde a gente trabalha, mas porque nós somos mais de 16 professores, então cada um com a sua expertise. Cada professor está ensinando o que ele mais sabe. Diferente de outros cursos, como você falou, às vezes eu vejo habilitações onde existe um único profissional para discorrer sobre todos os assuntos. Então, como eu vou falar de cirurgia, de laser de baixa, em implante, em endo, sem ser capacitado? É difícil o profissional que tenha passado por todas essas cadeiras. Eu posso falar, eu entrei no Lelo em 2004, eu comecei com laser de baixa. Outra dica para você, antes do laser cirúrgico, você realmente Começar na fazer a baixa. habilitação com a gente, se possível, mas começar com o laser de baixa, que vai te ajudar em muitos, né? Você mesmo da hospitalar sabe quanto o laser de baixa tem possibilidade de tratamentos dentro da nossa clínica, e depois migrar para o laser de alta, mas dependendo da área que você queira, se você quer parte de cirurgia ou parte de dentística, e aí você vai focar em cursos especializados, pós-habilitação, que vão de encontro ao que você está querendo. Mas a importância de você se capacitar é muito grande e realmente conhecer. E lá no laboratório, você sabe que a gente tem uma infinidade de lasers, então o profissional realmente vai sair dali sabendo... Com atendimentos clínicos, né, Marinês? atendimentos clínicos. Então, ele conhece os equipamentos e tem treinamento hands-on e clínica. E clínica. Porque é importante também, não só assistir um vídeo, assistir uma aula, mas não colocou a mão, não entendeu. Poxa, quão delicada é uma fibra ótica, né? O quanto você precisa ter uma delicadeza na hora de você. Você não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, a gente pincela, parece uma pintura que você vai fazer. Então, assim, são detalhes que no fim
fazem a diferença do seu tratamento, Totalmente. né? Do seu resultado, enfim. Então fica a dica aí, eu também recomendo, assina embaixo que a Marinês falou, né? Ainda que a gente trabalhe juntas, tem vários cursos que ela ministra sozinha, eu também, nós todos dentro de uma equipe, né, tão Claro. completa, a gente se preocupa tanto com essas qualidades, com referências bibliográficas de qualidade, tudo embasado em ciência. Então, buscar por profissionais e cursos que tenham Qualificados, né, Lu? qualificados. Na verdade, a preocupação é olhar para o currículo do profissional antes de buscar um curso com ele. Não adianta a gente ter milhões de seguidores e a hora que a gente vai ver o currículo desse profissional, ele realmente é muito reduzido e a capacidade dele, a curva de aprendizado dele, muitas vezes é mínima. Exato. Então, para evitar, né, gastos desnecessários, como você falou, que às vezes esses cursos são tão mais caros que os nossos, você não cair, né? Enciladas. Enciladas. É isso, Marinês. Obrigada, viu? Imagina. Foi um grande prazer. Obrigada A gente tem muitos assuntos fora esse. Eu queria até te chamar já para outros podcasts, porque a gente tem muito que contribuir. Eu acho que a nossa maior questão é realmente contribuir com as pessoas. A gente estuda Com tanto, certeza. né? A nossa proposta como professora é justamente essa: estudar, contribuir para que pacientes, para que outros profissionais entendam mais sobre essa tecnologia e atuem da melhor forma no consultório, né? Levar luz para essa gente e realmente compartilhar, porque quem divide multiplica. Eu sempre acredito nisso. Sem dúvida. Então, obrigada pela participação. Obrigada a você. E para você que ficou conosco até agora, eu também agradeço sua participação. Se você ficou com dúvida, a professora Marinês, ela é super, solícita. Deixa aqui nos comentários, a gente responde as suas dúvidas ou traz aí, quem sabe, num novo podcast para responder para você. E eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá!